aqui no nosso programa Um Fato, Duas Visões, um programa da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e da Faculdade de Educação. O nosso convidado de hoje é o professor Emi Barição, professor da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde do curso de Psicologia. Tudo bom, Emir? Tudo bem. E vamos trabalhar, como sempre, com a professora Neide, que é da Faculdade de Educação. Tudo bem? Bem-vindo. Professor, vamos começar por contar um pouco o que é contemporaneidade. Para você, não do ponto de vista teórico, mas quando a gente fala de contemporaneidade, nós estamos dizendo do quê? Estamos falando da atualidade, né? O tempo é sempre o tempo atual, é sempre contemporâneo, né? Não existe quando se fala da contemporaneidade, a gente está falando sobre o tempo presente, sempre o tempo atual. É nesse sentido que as questões da contemporaneidade são questões da atualidade, do tempo atual. E hoje, sobre que questões você gostaria de falar, que tem a ver com o seu projeto de trabalho, suas pesquisas? Eu acho que um bom tema sobre as questões da atualidade seria pensar sobre os sofrimentos mentais, os sofrimentos emocionais do tempo atual. Quais são os sofrimentos, qual a incidência que eles têm na atualidade, o que eles revelam da nossa época, o que esses sofrimentos revelam, né? Eu acho que poderia pensar que um dos grandes sofrimentos hoje que as pessoas, de alguma maneira, sofrem, né? É a questão da ansiedade, né? Dos sofrimentos que a gente encontra como uma incidência grande na clínica, as pessoas sofrendo de ansiedade, de depressão. Você diria que a maioria dos clientes que te procuram, eles vêm com essa questão, a ansiedade? Ou é uma coisa que você consegue configurar assim, o que ele fala, por trás disso está a ansiedade com que ele está vivendo tudo isso? Não vem como uma questão, eu diria, principal, né? Essa é uma questão, a ansiedade é uma questão, eu diria, mais sintomática de outras coisas, né? A ansiedade, ela surge, vamos chamar assim, ela deriva muitas vezes de uma depressão, né? De uma sensação de pânico, questões de infelicidade na vida, a depressão, né? Por exemplo, seria eu chamaria a depressão como um dos grandes sofrimentos atuais, né? A depressão, os transtornos de alimentação, anorexia, bulimia, obesidade. Professor, no momento atual, é possível viver sem ansiedade? É difícil, né? Porque acho que tem primeiro um ideal, né? Que as pessoas buscam, que é de ser feliz. E ser feliz, né? Aí é pensado como ser feliz como algo contínuo, não como algo que envolve momentos de satisfação intensa e momentos de insatisfação, né? Esse ideal, né, de ser feliz e ser feliz continuamente é um ideal impossível de ser alcançado. Até porque a gente precisa ser infeliz para também compreender feliz. O que é ser feliz, não é? Perceber o que é felicidade. O Freud cita uma frase do Goethe nesse sentido, que não existe nada mais insuportável que uma sucessão de dias belos, né? Quer dizer, se todo dia fosse um dia de sol, não seria tão bonito. Então precisa do contraste. O problema é que esse contraste, quer dizer, momentos de infelicidade, de insatisfação, eles estão sendo pensados pelas pessoas como algo errado, como algo que precisa ser combatido, eliminado. E aí as formas de eliminação desses momentos de insatisfação vai gerando problemas maiores, né? Então as pessoas passam a consumir drogas lícitas, como os remédios, ou drogas ilícitas, né? As pessoas passam então a precisar se sentir bem o tempo inteiro. Então precisa se encontrar formas das pessoas estarem bem consigo mesmas, com o corpo, né? Com a vida. Você não acha que essa expectativa, né, de estar bem sempre, não foi construído pela cultura, pelo social? Quer dizer, não é uma coisa também, ela é subjetiva, mas está sendo construído. Sim, claro. Né? E aí nós temos uma situação de fato para lidar, quer dizer,
Sim. Vamos desconstruir, vamos educar. Como vamos fazer? Porque eu percebo que a mídia constrói essa ideia, a cultura constrói essa ideia. Quer dizer, se você encontra com alguém e fala, estou um pouco triste, nem é deprimido, um pouco triste, como? Olha como você tem, e aquilo, isso, como a vida é bela. Aham. Então, como você vê isso, essa construção que é feita, né, para nós, pela mídia? Perfeito, eu também acho. É uma construção social, é uma construção, inclusive, econômica, né? No sentido de que a valorização do novo, né? Das pessoas novas, das coisas novas, das relações novas, vem gerando, acho que, uma prática de consumir, hoje em dia, de se consumir para tentar aplacar, inclusive, esses momentos de insatisfação. Então se consome, inclusive, pessoas, né? Os relacionamentos passam a ficar frágeis, vulneráveis, vazio. E é uma construção, eu diria hoje, é o modo de vida dominante, né? No mundo inteiro, né? Alguns autores falam da política neoliberal, né? Do capitalismo, do dinheiro, onde que as pessoas vão estar sendo avaliadas muito em função da imagem, né, dos objetos que elas têm, do que elas consomem, muito mais do que elas são, do que elas, de alguma maneira, são, né? Nesse sentido, é um culto à imagem, né? E essa imagem, ela tem que ser uma imagem que tenha uma avaliação de perfeição, né? Quer dizer, você faz uma pergunta que eu acho que é importante: como é que a gente lida com isso, né? Já que é uma coisa num âmbito maior, né, assim, social, cultural, a mídia tem um papel gigantesco nisso, porque a mídia veicula justamente o que é, com o que a gente tem que se preocupar, né? Então ela define o que é realidade para a gente, ela faz um recorte do que é da realidade, ela traz normalmente questões que não dão muito tempo para a gente pensar, né? Acho que esse é um dos males da contemporaneidade, é a coisa de tudo ter que ser rápido, instantâneo, né? Então, eu falo que se tudo é possível, se tem esse ideal de tudo ser possível, se tudo é possível, uma das consequências disso é que eu vou ter que fazer escolhas. E se eu faço escolhas, eu vou perder coisas. Eu vou ganhar, mas eu vou perder. E isso gera, de alguma maneira, um trabalho de insatisfação, porque eu não consigo ter tudo na medida que eu faço escolhas. Coisas triviais. Vai na padaria, você vai pagar a conta, a pessoa pergunta: cartão de crédito ou de débito? Quer parcelar ou à vista? Quer dizer, nesse instante, 2, 3 questões já colocam uma ansiedade, uma questão que gera ansiedade, porque isso tem que se haver com perder coisas. Você acha que tem um tipo de pessoa que é mais suscetível a ficar ansiosa com todas essas demandas contemporâneas? Aí seria uma questão de estrutura, não? Como é que é a sua perspectiva disso? Eu acho que é difícil falar em termos gerais, mas um tipo de pessoa, né, que pode ficar mais vulnerável a esse tipo são as pessoas que vão se preocupar excessivamente com o que o outro pensa. Quer dizer, todos nós nos preocupamos com o que as pessoas pensam da gente, a gente precisa desse reconhecimento, dessa valorização, mas algumas pessoas, muitas vezes os mais jovens, né, nas suas inseguranças do momento de vida, com as suas questões, eles ficam normalmente mais vulneráveis, os adolescentes nesse sentido, ao que a turma, né, ao que as pessoas estão pensando sobre eles, a avaliação que estão sendo feita. E hoje em dia acaba sendo mais ou menos comum, né, que os adolescentes acabam inevitavelmente, muitas vezes recorrendo a coisas drásticas como o suicídio, né, porque se sentem muito incapazes, né, fracassados, né, de enfrentar essa exigência de ser bonita ou bonito, de ser belo,
de ter sucesso, de possuir isso e aquilo, né? Porque a avaliação vai em função muito do ser um vencedor, né? E vencedor é alguém que, em geral, consegue coisas que impressionem os outros, né? Você acha que tem uma atuação, uma ação, desculpa, você ia falar, mas Não, pode falar que eu que vou completar. seria importante não só da perspectiva psicológica quanto da perspectiva educacional? Só antes de você responder, eu ia fazer exatamente essa questão educacional que nos pega tanto. Desde cedo tem os rankings, né? Os rankings. Desde cedo a criança agora com a escola de 9 anos inicia-se com 6 anos, mas de verdade você vê de 5. E se entra na escolarização, tem que aprender a ler e escrever com 5 anos. Então, essa pressão que se faz em cima da pessoa cada vez mais cedo, vinda até por um processo, eu sou de educação, mas considero não adequado, essa pressão, né? Teria que ter outra formação, mas assim, é difícil de lidar, né? Porque é uma coisa que vem imposta e que por mais que a gente tente ir contra ou elaborar, não é bem ser contra, elaborar como lidar com isto, né? Porque também muitas coisas não dá para ser contra, porque é o ranking, né? Como vocês veem essa parceria do que pode ajudar a educação, o que a educação tem que ficar ligada, né? Não, eu acho que assim, as pessoas, de uma maneira geral, hoje em dia se sentem muito perdidas. Os pais também estão perdidos, as escolas, desorientados, né? Porque assim, é uma época onde que não se tem uma orientação, um orientador, uma questão que, por exemplo, em outras épocas, ser pai era isso, e ser mulher, esposa era isso, filhos, enfim. Hoje em dia, há muito mais, vamos chamar assim, possibilidades de prazer, de satisfação do que antigamente. A gente vive uma época muito menos repressiva. Por outro lado, se a gente ganhou em possibilidades de satisfação, a gente perdeu, de alguma maneira, uma certa segurança, né? Assim, não se tem muito claro que modelo de escola, que modelo de pai, que modelo de mãe que se deve ser. A não ser essa ideia que você precisa ter sucesso. E ter sucesso, aí tem eu acho um grande mal, é não fracassar. Então, alguns autores, por exemplo, falam que os pais deveriam fazer um trabalho com os filhos no sentido de que é importante poder fracassar. Não é importante ter sucesso, mas porque vai fracassar, em algum momento você vai fracassar. Então, poder trabalhar justamente o erro ou o fracasso não como uma dificuldade, algo, né? Uma dificuldade, algo que vai incidir só sobre a pessoa e não só sobre uma questão política, econômica, social, né? Mas que não recaia tanto sobre o indivíduo, né? Eu acho que as escolas, de alguma maneira, né, muitas vezes, têm essa dificuldade de poder não cair nesse tipo de expectativa, né, que é a expectativa social, da família, né, que o filho vá bem, tire boas notas, que tenha bom desempenho, né, porque acaba, de alguma maneira, também, né, entrando um pouco nessa perspectiva, muitas vezes, de se preocupar muito mais com, por exemplo, algumas escolas com conteúdo, né, e que a pessoa saiba desempenhar bem o conteúdo, do que ajudar a pensar. Que é uma das coisas que hoje em dia se tem muita dificuldade, por exemplo. Como é que a gente ajuda a pensar, professor? Então, eu acho que uma das questões para que a gente consiga poder pensar, eu acho que o trabalho atual é um trabalho meio de subversão, né, nesse sentido, que você tem que, de alguma forma, ao fazer escolhas, por exemplo, no seu cotidiano, escolher ter tempo, ter mais tempo. E para você ter mais tempo, você precisa fazer escolhas do tipo não ficar tanto tempo, talvez, nas redes sociais, não ficar fazendo determinadas coisas, vamos chamar assim, que envolvam uma atividade que não promova o tipo de pensamento, né? Atividades que promovem o tipo de pensamento, em geral, é ler. Mas tem um outro componente que eu queria trocar ideias com você, que é a competição que gera ansiedade. Hoje a competição, para você ter sucesso,
Você não é que você tem sucesso sozinho. Para você ter sucesso, alguém tem que não ter. Né? Quer dizer, o problema não é só ter o sucesso, o que eu vou fazer para o outro fracassar. Ser melhor. Ser melhor. Então, como você vê essa questão da competição, que na verdade, para mim também é uma causadora que eu vejo causadora de ansiedades. Então, acho que assim, primeiro isso que a Márcia coloca, né? Quando ele está lá na internet ou no celular, ele está lendo, né? Quer dizer, eu acho que você fala de uma coisa que acho que é importante, que é o pensar aí que a gente está falando tem a ver com uma articulação de ideias, de pensamento, onde que a pessoa de alguma maneira esteja implicado em qual o sentido daquilo para a vida dele. Eu vou te interromper um minutinho só, porque acho que quando você fala, né, a pessoa esteja implicado, elaborar, são frases que no nosso cotidiano de psicólogos, a gente, conhece. Ou de acadêmicos, a gente sabe exatamente o que está, ou pelo menos pensa que sabe o que está falando. Como é que a gente explica isso para quem está nos ouvindo que não tem esse hábito, né? O que é implicar, o que é elaborar? Eu acho que primeiro o que aquilo tem a ver com a minha vida, num sentido, vamos chamar assim, que não seja no nível informativo, né? Porque quando normalmente se acessa a internet, e hoje você tem notícias que são instantâneas, a cada minuto, a cada hora tem notícias novas, você tem muita informação, mas isso não é conhecimento, né? Conhecimento é outra coisa, né? Então, hoje em dia, se tem acesso a muita informação, isso gera uma certa ideia de que a pessoa tem cultura, sabe muito, quando, na verdade, normalmente as pessoas elas estão só falando, repetindo, né? De alguma maneira. Estão vomitando. O estar implicado significa você poder sair de um certo estado, que eu chamo de uma certa alienação, sobre a si mesmo, sobre o sentido das coisas para você. E para a gente descobrir qual é o sentido das coisas, é uma coisa que não é instantâneo, não é rápido, envolve tempo. E hoje em dia, uma das coisas que são mais difíceis, né, de se conseguir, como as pessoas vivem, é tempo, né? O tempo continua tendo o mesmo 24 horas, a questão é que pela quantidade, pelo excesso de coisas que se oferecem, né, as pessoas pararam de alguma maneira de refletir sobre a própria vida, sobre o significado, o sentido daquilo que faz, né? Então elas vão sendo de alguma maneira como que levadas a fazer coisas quase que automaticamente, né, sem muito pensar. Então, trabalhar, ganhar dinheiro, a competição, né, ser o melhor. E é uma coisa de uma miragem, né, no sentido da competição, porque você, de alguma maneira, está atrás do sucesso, e o sucesso medido por ser um vencedor, ser melhor que os outros, desempenhar, e ao mesmo tempo as pessoas estão muito parecidas, muito iguais, porque estão fazendo quase as mesmas coisas, envolvidas dos mesmos jeitos, né? Mas a sensação que a pessoa precisaria, de alguma maneira, se destacar, né? Se destacar em relação aos outros para poder se diferenciar, para ser melhor, né? Eu fico muito preocupada porque eu vejo que a maioria das profissões tem as tais de metas, né? Precisa cumprir meta. E a pessoa quase morre para cumprir essa meta, porque quando ela cumpre a meta profissional e que a expectativa vem, ela passa de fazer, não faz uma coisa que você falou que me parece muito importante, é pensar sobre a própria vida, né? A gente costuma dizer que a leitura é importante, mas ler sem compreender é nada. É você ser muito ignorante, porque você só repete as informações, você não liga um assunto com o outro, né? Então, pensar sobre a própria vida, dar esse tempo, né? Me parece importante e as pessoas estão perdendo, né? Vai tendo um certo analfabetismo emocional, né? Assim, de que as pessoas passam a pensar, hoje o mundo ele é um mundo globalizado, as pessoas têm acesso ao que acontece do outro lado do mundo, pensa-se sobre uma série de coisas que estão muito distantes da minha vida. E as pessoas pararam de pensar sobre o que está muito perto, muitas vezes, né? Então, isso gera também uma certa insegurança sobre determinadas decisões, como educar os filhos, por exemplo,
aí se consulta algum especialista que vai falar como educar os filhos, né? Que pode ser um psicólogo, psicanalista, escola, médicos, né? Então, aí tem déficit de atenção, transtorno, enfim. As crianças vão sendo, de alguma maneira, muitas vezes educadas, né? Ou dirigidas por terceiros, né? E, na verdade, uma dificuldade está sendo, acho que dessas crianças poderem estarem sendo muitas vezes mais cuidadas de perto pelos familiares mesmo, que também estão confusos sobre o que deve fazer, o que não deve, né? Você acha que a confusão, assim, porque a gente, de alguma maneira, estava falando da importância, primeiro, de acolher a ansiedade, né? De que, sim, se eu não me dou conta dessa ansiedade, se eu não permito que ela me tome, e fico tirando ela desesperadamente através de muitos recursos, eu também não consigo lidar com ela. Sim. Você acha que a confusão também é importante? Claro, acho que sim, né? Acho que hoje em dia você aceitar que está confuso, né? Em geral isso vai ser definido como uma doença, como um mal-estar que precisa ser medicado, né? Então se você está confuso é porque você não tem foco, né? Você está hiperativo, pode ser isso numa criança, né? Por exemplo. Então não há essa possibilidade muitas vezes de acolher essa confusão, porque a gente vive uma época que gera muita confusão, né? Tem um nível de exigência muito alto, onde parece que tudo é possível de se conseguir. Então se você não conseguiu tudo é porque você fracassou. E aí nessa ideia eu acho que tem uma coisa séria, que é uma certa alienação política sobre as condições sociais, econômicas que existem. Se uma pessoa perde o emprego, não é porque normalmente ela é incapaz ou incompetente, muitas vezes porque as questões são amplas, né? E isso gera às vezes uma falta de luta por utopias mais sociais, né? A gente está numa época onde o sucesso é muito individual, né? Tá muito assentado na felicidade. Você acha que de alguma forma a psicanálise, não a psicanálise como teoria só, mas a forma como lidamos com a análise, com a psicanálise, com a terapia, influiu nisso, interferiu nisso e que é uma reflexão que o terapeuta, o analista deve fazer? Sim, eu acho que é um trabalho que pode ser feito dentro de uma análise, dentro de uma terapia, não só, mas esse momento de você pensar o sentido da tua vida, o sentido das tuas escolhas, o que aquilo gera de bem-estar pessoal, bem-estar, qual o sentido de tanta preocupação com ganhar dinheiro, por exemplo, para que serve, será que vale a pena? Isso pode ser feito dentro de um contexto analítico, terapêutico, onde que o que é uma coisa difícil hoje em dia, que as pessoas parem durante a sua semana, 1, 2 vezes, durante 50 minutos ou outro tempo, para parar, para conversar com alguém, para pensar sobre a sua vida. Quando que vai, né? Normalmente as pessoas, quanto tempo elas vão suportar essa situação? Grande parte das vezes as pessoas querem melhorar mais rapidamente, né? Porque hoje em dia se tem essa exigência de que você tem que ficar bem logo, se você não está bem. E o problema social é que a busca é para cursos rápidos. Isso. Que me traga benefícios, né? Isso. E não necessariamente pensando no benefício subjetivo meu, mas o benefício assim, ganhando mais prestígio. Esses cursos estão proliferando no mercado, né? Sim. E começa a questionar isso que me parece interessante, importante, que é conhecer-se, né? Quer dizer, o Sócrates já dizia, conhece a ti mesmo. E a gente está, depois de muitos anos, ainda me conheço para me aceitar, né? Eu tenho a impressão que todas as práticas, seja psicológicas, educacionais, que exigem um certo tempo da pessoa de reflexão, hoje em dia elas estão na contramão de tudo isso, né? Quer dizer, porque
para você descobrir o sentido das coisas para você, enfim, daquilo que você está fazendo, leva tempo, né? A filosofia, os filósofos, todos os grandes pensadores, de alguma maneira, escolhiam ter tempo para poder fazer isso. Mas é uma época da ação, né? Do fazer, mais do que do pensar. E falando em tempo, nossa conversa é sempre agradável e quanto mais ela vai se esquentando, mais perto a gente está do final do nosso tempo. Tá. Então, a gente está quase terminando e eu queria que você tivesse um tempo para dizer uma coisa que você tivesse vontade de falar, que a gente não perguntou, que você acha importante colocar, para que a gente possa encerrar o nosso trabalho hoje. Eu acho que talvez um jeito, né, um dos jeitos de começar a poder, muitas vezes, sair dessas situações, ou pelo menos encontrar alguma luz nessa situação, é as pessoas poderem fazer escolhas, né, aceitar fazer escolhas que envolvam perdas, né, que possam ser perdas toleráveis de alguma maneira. Então, por exemplo, a questão do consumo hoje em dia, né, que é uma das formas de você se livrar dessa insatisfação, né, que as pessoas acabam tendo, e isso acaba de alguma maneira tirando não só tempo, como muitas vezes bem-estar, porque são prazeres muito momentâneos, né? Eu acho que uma das formas seria de que as pessoas de alguma maneira pudessem resistir, vamos chamar assim, mais a impulsos, né, de alívio, né, e esses impulsos de alívio que podem ter a ver com consumo, como pode ter a ver com comida, como pode ter a ver com droga, que pudessem acolher mais, né, esses momentos de insatisfação, de confusão, para que fossem momentos mais férteis, né, de reflexão. Obrigada, professor. Foi um prazer tê-lo conosco, sua disponibilidade de tempo para nós. E terminamos por hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.